Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e queremos saudar todos os nossos telespectadores com a doce e gloriosa paz do Senhor. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, que é dirigido e apresentado pelo pastor Antônio Pinto, às quartas, quintas e sextas-feiras. Portanto, durante toda a semana, você é nosso convidado para assistir um programa evangelístico, um programa que leva a palavra de Deus até o seu lar. E nós agora queremos agradecer aos nossos colaboradores, a estes que têm, durante muito tempo, há quase 5 anos, nos ajudado a difundir o Evangelho aqui na terra. Nossos agradecimentos à Água Verdes Mares, através do empresário Rafael Tenório, e também a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. E agora eu te convido, meu caro ouvinte, para comigo fazer uma oração, fazer um agradecimento todo especial ao autor da vida, ao maior responsável por este programa, pela nossa existência, que é por ele e para ele que vivemos, que existimos. E aí eu te convido, aí onde você estiver, você pode estar nesse momento, talvez num leito de hospital, ou mesmo em um consultório médico, ou no seu lar, sentado no sofá, aonde você estiver. Você pode se dirigir a Deus, conversar com Ele, orar. Oração é falar com Deus. Quem sabe nesse dia de hoje você amanheceu com tantos afazeres que não teve tempo de falar com o seu Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora chegou a oportunidade. Então eu te convido para orar comigo, para agradecer a Deus primeiramente pela vida, pela salvação e pela tua existência. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação. Pai, nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que és o único Deus, Salvador e responsável por toda a obra de salvação aqui na terra. Nós te agradecemos pelos telespectadores, por esses que estão aí nos ouvindo, que eles tenham uma tarde, uma noite abençoada, que a tua mão protetora esteja os guardando, que o Espírito Santo de Deus esteja assistindo a ele e a sua família, e que nenhum mal lhes venha acontecer, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos ter um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para continuarmos falando com você, ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Nos aguarde. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e neste momento vamos ministrar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a graça salvadora de Cristo. A graça, inefável graça de Deus que Ele revelou ao mundo através de Cristo. E como texto base, nós vamos ler Tito, a carta de Tito, no capítulo 2 e o versículo 11 que diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, ou para todas as pessoas. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas.
E que graça é essa? Que graça salvadora é essa? A graça é presente de Deus, é um dom inefável, um dom inexplicável, é dádiva divina. E ninguém poderia substituir esse nome graça, a não ser Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o maior dom, o maior presente de Deus ao mundo. A dádiva de Deus ao mundo para a salvação da humanidade. Ou seja, a revelação, a manifestação da graça de Deus foi em Jesus Cristo. Isto está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16, é um texto muito conhecido. Eu acredito que você, caro ouvinte, já ouviu falar este versículo, já ouviu falar esta promessa, já ouviu falar desta dádiva. Então, em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esta é a manifestação da graça de Deus. Tudo que nós temos é através da graça. Tudo que vem de Deus é dom de Deus. É a graça de Deus para nos presentear. Este firmamento que foi criado, sol, lua, estrelas, árvores, frutos, tudo isso foi através da graça. É presente de Deus para nós. Quando Deus fez o homem, Ele o colocou em um grande jardim. E Ele deu tudo que tinha necessidade, que o homem haveria de ter necessidade. Ele plantou aquele jardim, não somente fez a casa de Adão, daquela primeira família, mas também deu o domínio de todas as coisas. Isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, 24 e 25. Que ele fez. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E fez na sua plenitude. O homem foi feito pleno, completo, a imagem perfeita de Deus. E o Senhor presenteou tudo o que havia necessidade para seu suprimento. E quando Deus viu que tudo estava pronto, Ele disse: eis que tudo se fez bom. Deus fez o homem na sua perfeita bondade. Cobriu de graça, de sabedoria. É tanto que Adão foi o homem que deu nome a todos os animais. Você imagina? Ele dá nome, uma pessoa só, dá nome a todos os animais. A vaca, como disse, eu estava ouvindo um pregador muito engraçado, Cláudio Duarte, ele dizia: a vaca tem cara de vaca. E assim por diante, né? Pombo, tem aquela. A gente vê que o pombo tem aquela maneira tão suave, sutil, os passarinhos. E cada um foi nomeado por Adão. Veja que graça e sabedoria Adão não tinha. Porque Deus, Ele revelou tudo para o homem. Tudo que ele tinha, Deus tirou dele, da sua graça, do seu poder, deles mesmo, para revelar para o homem. Porque o homem foi a pessoa criada à sua imagem. Diz que o homem é a coroa da sua criação. E quando Deus criou o homem, que deu tudo ao homem, abençoou e fez o homem prosperar, lhe dando fertilidade, prosperidade, da continuidade. E não somente isso, Deus lhe bastou de tudo, mas Deus, acima disso, Deus queria comunhão com ele. E diz que todos os dias, pela viração do dia, o Senhor vinha ao jardim para conversar com o homem, para ter contato pessoal com o homem.
porque Deus o havia feito à sua imagem. Deus queria comunhão com o homem. Deus não queria estar afastado jamais do homem. E certo dia, Deus veio ao jardim conversar com o homem e esse havia se escondido de Deus. Por quê? Agora você vai entender. Porque nós não podemos esquecer, desprezar a inefável graça de Deus. Adão desprezou aquela graça que Deus havia revelado a ele. Aquele poder, aquela glória que Deus havia dado a ele. Ele desprezou, porque ele deu lugar, prioridade a ouvir a voz do adversário, a voz do enganador, a voz de Satanás, em vez de ouvir a voz de Deus. Deus havia lhe dado uma ordem e ele não obedeceu à ordem que Deus o havia dado. Mas ele obedeceu à voz estranha. E na hora que ele obedeceu a outro, ele se fez servo de quem obedece, não é verdade? Lá em Pedro está escrito que a quem o homem obedece se torna servo dele. Então, daquele dia em diante, que Adão deu valor, valorizou mais a voz estranha, a voz do adversário, ele desprezou a gloriosa, inefável graça de Deus. E esse homem ficou distante de Deus. Mas Deus não queria jamais se distanciar do homem. E por isso ele fez uma promessa. Naquele mesmo momento em que Deus procurou falar com Adão, e Adão se chegou a Deus e disse que havia se escondido da presença dele. E Deus perguntou por quê? Comeste do fruto proibido daquela árvore que eu disse que não comesse, do fruto da árvore do bem e do mal? E ele disse, a mulher que tu me deste. Aí o Senhor se volta para a mulher e diz, mulher, por que fizeste isto? Ela disse, a serpente me enganou. Ou seja, o diabo, o adversário. Ele anda o tempo todo procurando enganar a humanidade, para distanciar a humanidade de Deus. Mas graças a Deus pelo amor, pela sua imensurável graça, que na mesma hora Deus fez uma promessa, dizendo que da semente da mulher enviaria um, que aniquilaria o adversário, esmagaria, pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, um viria para redimir, para trazer o homem de volta para Deus. E diz lá em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 4, eu vou ler aqui para vocês, algo se cumprindo. Teve um tempo, demorou um tempo, mas chegou o tempo pleno para que o Salvador viesse. Em Gálatas capítulo 4, diz assim, e o versículo 4, diz assim, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então, aquela promessa estava se cumprindo. Na plenitude dos tempos, há 2019 anos atrás, Deus enviou seu Filho. Era esta dádiva de Deus, o maior presente da graça de Deus revelada ao mundo. Ele enviou seu Filho, nascido de mulher. E ele nasceu de Maria, de uma mulher que se tornou por ter sido a mãe do Salvador, se tornou agraciada. O Senhor disse que ela seria agraciada, bem-aventurada, porque ela ia ser a mãe do Salvador. E Jesus nasceu. Ele nasceu no versículo 5, diz aqui,
para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Este dom inefável de Deus, revelado por Cristo Jesus, foi para nos trazer de volta para o mesmo estado que Adão tinha antes de pecar, de filho, de companheiro de Deus. Agora Jesus veio como a graça redentora de Deus, para nos redimir, para trazer o homem de volta, para sermos adotados, olha aqui como diz, para resgatar os que estavam subjugados, porque Adão ficou subjugado, não só ele, mas toda a sua descendência, e a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, por Jesus Cristo, pela graça reveladora, redentora de Deus em Jesus, Ele nos traz de volta para Deus. E agora diz assim no versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama, Abba, Pai, ou seja, Paizinho, Papai. Nós podemos, porque o Espírito de Deus habita dentro do homem que aceitou Jesus Cristo, do homem que reconheceu, que aceitou, que não rejeitou a graça de Deus em Jesus. Ele agora pode chamar Deus de Papai, Abba Pai, que significa Papai. E o versículo 7 diz, portanto, tu não és mais escravo. Ou seja, aquela condição de escravo, de servo, que Adão havia colocado toda a criatura pelos seus descendentes, porque diz que todo o pecado de Adão passou a toda a humanidade. O pecado de Adão passou a toda a humanidade. E no versículo aqui 7 diz, portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Aquela condição de escravo em que Adão havia nos deixado, Jesus Cristo veio, pela graça redentora, trouxe salvação. E agora, olha, não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Por decreto de Deus, pela graça de Deus, pelo propósito de Deus. Graça significa amor imensurável. É o fruto do amor imensurável. Graça é indescritível. É graça de graça. É algo tirado da essência de Deus para nos favorecer. Jamais nós poderíamos comprar a nossa salvação. Jamais nós poderíamos voltar à condição de filhos se não fosse essa graça redentora, se não fosse a manifestação de Deus através do seu Filho, que era o próprio Deus. Então, nós não podemos esquecer disso, que há uma graça disponível para nós. Hoje nós estamos na época, na dispensação da graça. O que significa isso? Porque a dispensação da lei, que a lei operava para a santificação até chegar à plenitude dos tempos, que seria o tempo da redenção. A lei operava para a santificação, para que o homem, no Antigo Testamento, na época antes de Jesus, para que o homem não se degladiasse no pecado, não ficasse eternamente sujeito ao pecado. Houve uma lei, ou seja, parâmetros, enquanto chegou a plenitude dos tempos, que nós lemos aqui em Gálatas. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei. Como esta lei foi um decreto de Deus, Jesus veio, cumpriu a lei. Ele nasceu debaixo do decreto da lei,
para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus não queria o homem distante. Deus não queria o homem sem comunhão com Ele. Ele queria o homem como filho. Ele queria o homem de volta para Ele. E isso só seria possível através dessa graça de Cristo se doando por nós, para nos resgatar. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Quando Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, Ele foi pendurado no madeiro. E a morte de cruz era a morte mais miserável. Era para os míseros pecadores. E Jesus tomou os nossos pecados. E por isso Ele foi para uma cruz. Porque ali Ele não era mais, no momento que Ele estava ali na cruz, Ele estava representando a humanidade. O pecado da humanidade estava sobre Jesus. Por isso que Ele estava morrendo em uma cruz. Mas tinha um objetivo. Era aquele objetivo de Deus, de resgatar o homem do pecado através do seu Filho Jesus Cristo. Da manifestação dessa graça salvadora, do poder de Deus. E quando Jesus ali na cruz, chegou o último momento que Ele expirou, Ele disse: Pai, está tudo consumado. Se nós olharmos esse contexto, no momento em que Jesus estava na cruz, que Ele tomou todos os nossos pecados, diz que Deus virou o rosto para Jesus, porque Ele não podia ver o seu filho da forma que estava ali. E então Jesus disse para ele: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali Jesus não estava sendo, naquele exato momento, o Filho Imaculado de Deus. O Cordeiro Imaculado de Deus estava agora tomando o pecado da humanidade. Isso trouxe algo diferente para Jesus. Ele se entristeceu. Mas na hora que foi para Ele expirar, na hora que Ele disse: eu entrego o meu espírito a Ti, Ele já chamou de Pai. Porque Deus se voltou para Ele para receber o seu Espírito. E Ele disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Está tudo consumado. Consumada a minha redenção. Consumada a sua redenção. Consumado a obra redentora. O resgate do homem para Deus. Por quê? Porque a graça de Deus se revelou naquele momento. Mas existe um fato muito interessante ali. Algo que aconteceu muito interessante naquele momento. Havia do lado de Jesus a Bíblia chama de malfeitores. Duas pessoas que estavam sendo crucificados, justamente assim como Jesus. Mas eles tinham culpa. Eles estavam ali porque os seus feitos o condenavam à morte de cruz. Mas Jesus Cristo estava ali como inocente. Ele estava ali como uma pessoa que não havia feito nada, mas por conta dos pecados da humanidade que caíram sobre ele, porque ele resolveu se doar, se entregar, para me resgatar e resgatar a você. Ele estava ali recebendo a mesma morte, a morte de cruz, a morte de maldição. A Bíblia diz: maldito é aquele que era pendurado em um madeiro. E Jesus se fez maldição por nós. Mas existe, como eu falei anteriormente, algo muito interessante naquele momento. É que do lado dele havia duas pessoas. E essas duas pessoas estavam na condição de pecadores. Mas eles estavam de frente.
ou ao lado, um do lado, outro do outro, do Salvador, do Redentor, daquele que veio para revelar a graça salvadora de Deus. E acontece que um aproveitou aquela oportunidade. Um reconheceu em Jesus que ele era o Filho de Deus. Ele disse, enquanto o outro menosprezava Jesus, dizendo, você não diz que é Salvador? Não fez tantos milagres? Por que não salva a ti e a nós? Não salva a ti mesmo e a nós? Mas o outro, que estava do lado direito, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E não podia ser diferente, estava ali a graça redentora, a inefável, a inexplicável graça de Deus em Cristo Jesus. E disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que é que nós queremos concluir com isto? Que a graça salvadora de Cristo está disponível a toda criatura. Jesus foi para o céu, está à direita do Pai, mas ele deixou a continuidade. O evangelho da graça está sendo pregado diariamente. Em todos os lugares, em todos os recantos da terra. A graça, o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. Ele decide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Pregai esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Porque Jesus veio ao mundo, não veio para condenar, mas veio para salvar. Então, nesta tarde, neste dia, nós estamos levando até você o Evangelho da graça, a inefável graça de Deus, o dom da salvação em Cristo Jesus. Mas será que todos quantos estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo estão recebendo, estão aproveitando essa oportunidade, assim como aqueles dois ladrões, um rejeitou e o outro aceitou. Vemos que quando tem muitos lugares aí que os cristãos estão morrendo, dezenas, centenas e até milhares de cristãos estão sendo mortos diariamente nos países pagãos, porque estão rejeitando a graça salvadora de Deus. Porque Cristo está hoje representado na terra através dos seus evangelistas, destes que levam a palavra de Deus. Ele, quando chamou os 12, ele disse, eu vos envio, ide e pregai o evangelho. Somos os representantes de Cristo na terra. Ele disse, quem rejeitar a vocês, rejeitam a mim. Quem receber a vocês, a mim recebe. Mas muitos estão rejeitando. Mas nesta tarde, tem uma palavra de Deus ao seu coração. Não rejeite a palavra de Cristo que chegou hoje para você. Confesse-o como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se você está distanciado. Eu não sei se você nunca ouviu falar dessa graça redentora. Se você nunca tentou para o Evangelho da salvação. Mas se isso não aconteceu, você está ouvindo agora uma palavra de salvação que diz, Jesus diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em outra versão diz, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar do pecado. Jesus quer tirar o pecado da sua vida.
Jesus quer lhe perdoar, lhe restaurar, lhe resgatar, lhe levar de volta para Deus. Talvez você esteja aí dizendo, mas para mim não tem jeito. Eu tenho feito tanta coisa errada. Eu tenho me afastado tanto de Deus. Não pare assim. Porque em pior situação, eu acredito do que a sua, estava lá o ladrão na cruz. Mas no momento em que ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Em outras palavras, ele disse, perdoa-me. Me socorre. E Jesus, imediatamente, pela sua graça, pelo seu amor, ele não olhou que aquele rapaz, aquele ladrão, como diz que era ladrão, aquele malfeitor havia feito. Ele não quis olhar para o passado dele. Ele olhou para aquele momento, para aquele ato de aceitação, de reconhecimento de que Jesus era capaz de mudar o quadro dele. Daquele momento, ele não iria ter mais medo. Ele sabia que existia dois finais para ele. Ou seja, ele teria dois caminhos a tomar. Ou ele estaria do lado de Cristo, ia para o paraíso, como ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que existia o reino de Deus e sabia que existia o lado do mal. Mas ele optou pelo reino de Deus. Então todos nós sabemos o que nós estamos seguindo, por onde nós estamos andando, se nós estamos seguindo o caminho de Deus ou se nós estamos seguindo o caminho que não leva a Deus. Há um ditado que diz que todo caminho dá na venda. Pode ser, mas nem todo caminho leva a Deus. O caminho que leva a Deus é o que está escrito em Mateus, se não me lembro, 5,37. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, a Deus, a não ser por mim. Então, se você não está seguindo esse caminho a Jesus Cristo, ou se afastou um pouco da presença de Deus, é hora. É hora, não despreze essa graça revelada de Deus. Não rejeite a graça de Deus. É hora de dizer, Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Eis-me aqui, lembra-te de mim. Me leva para o teu reino. Então, neste momento, o Senhor com certeza te aceita. Então eu gostaria de, se você quer fazer esta oração, de fazer junto com você. Cada dia que eu me entrego ao Senhor, eu me sinto mais segura nos seus braços. E eu te convido aí, se você ouviu esta mensagem e deseja fazer esta confissão e aceitar esta graça salvadora, ora comigo. Pai querido, Pai amado, Pai que revelou a sua graça redentora através de Jesus Cristo. Eu aceito esta graça salvadora, redentora em meu coração. Eu reconheço que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único caminho que leva a Deus. E eu digo, Senhor Jesus, me aceita como teu filho, me aceita me reconciliando contigo, me reconciliando com Deus em Cristo Jesus e me torna uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Então, amigo, eu te parabenizo se você fez esta oração e é simples assim. Assim como foi com aquele ladrão na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Assim foi com você. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora eu vou fazer um pequeno intervalo e volto daqui a pouco para finalizar o programa. Me aguarde.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e neste momento nós estamos finalizando. E nós finalizamos sempre com este quadro que nós intitulamos O Pão Diário. O pão diário é porque é o pão que você se alimenta diariamente. É o pão que faz vida, traz vida para o seu corpo físico. Este pão que está ilustrado aí na tela. Mas você quer saber de uma coisa? Este pão é um pão que perece. É um pão que tem um tempo determinado. Ele só serve para um momento da sua vida. Vai chegar um tempo que este pão não vai mais servir. Porém, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, você não precisa por toda a vida deste pão. Você vai precisar do pão que dura eternamente. Que é o pão que vai lhe alimentar, vai lhe trazer vida, vida eterna, que é a palavra de Deus. E é por isso que eu quero deixar nesta tarde para você meditar em alguns versículos que tem aqui, que fala do amor do Senhor com você. Desses versículos que diz que você é bem-aventurado, que você é escolhido de Deus, que você é um beneficiado de Deus. E aqui no capítulo de 116, ou seja, o Salmo 116, e o versículo 6 diz assim, o Senhor, cuida das pessoas simples, quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Talvez você aí esteja dizendo assim, eu não tenho mais forças para continuar. Estou me sentindo tão debilitado, estou me sentindo tão distante, estou me sentindo tão afastado de Deus, tão cansado. As lutas têm sido tão pesadas, tão difíceis. Meu Deus, o que será de mim? Mas aqui tem um versículo, uma promessa. Um pão para você se alimentar que diz, o Senhor cuida das pessoas simples, ou seja, desses humildes, desses simples que estão buscando em Deus. E diz, quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Você pode dizer assim, eu estou sem forças, mas a palavra de Deus diz aqui, que quando o salmista diz, quando ele não tinha mais força, o salmista estava assim sem força, sem capacidade, sem esperança, o Senhor veio em socorro dele, protegeu ele. E no capítulo 117, e o versículo 2 diz, porquanto seu amor nos ultrapassa, e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus fiel. A fidelidade dele e o seu amor nos ultrapassa as suas e as minhas expectativas. E a sua graça é de eternidade em eternidade. Então, neste momento, eu quero me despedir de você, desejando que você medite nesta palavra, fique guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Que a bênção, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.